No mundo, já tem alguns países que voltaram isso já faz alguns meses. E aqui no Brasil, São Paulo, no comecinho de setembro, foi o primeiro estado a anunciar que estava reabrindo, É. que estabeleceu protocolos e tudo. Você teria coragem de ir, ô Léo, pro cinema agora? Putz, sinceramente, eu acho que não. Eu acho, assim, é muito difícil de falar, sabe? Porque a carne é fraca, não vou negar. Uhum. Mas assim, eu ia ficar com muito medo. Eu ia e aí depois de um tempo eu já ia fazer um teste, provavelmente, pra ver se eu tô com alguma coisa, porque eu ia ficar bem apreensivo, sabe? É. Eu também, não sei se eu teria coragem não, mas provavelmente eu não iria me segurar. Acho que agora no começo eu não teria coragem. É, Mas assim, depois de um mês e tudo, lá para os filmes, todo filme que está no Oscar é estreado ali em dezembro e tudo, então acho que eu iria por ali. Mas quando São Paulo anunciou que ia ter a reabertura dos cinemas, eles anunciaram algumas medidas enfim, do que a gente já sabe, de máscara, de higienização. Eles anunciaram também que iam bloquear as cadeiras para que o espectador ficasse a 2 metros de distância um do outro. E tudo isso iria inibir 40% do público no total, assim. Então, os caras iam perder grana. Não ia perder grana, porque ia estar voltando, né? sim. Mas eles não iam ter o Ganhar o mesmo tanto que ganhavam, né? do tanto que estava antes. Ah, é Eu, muito foda, sabe? Porque eles realmente estão abrindo bem aos poucos. Se você pensar, tipo, quantas salas de cinema tem no país inteiro dessa empresa misteriosa. Elas estão abrindo aos poucos, né? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é um negócio aos poucos. O coronavírus não é uma coisa domada, mas a gente precisa entender. Então, eu acho que a gente está entendendo mais o que é e a gente está lidando com essas questões, com várias questões, na verdade, à medida que o nosso entendimento evolui sobre as coisas. Mas eu acho que tem muita coisa massa que aconteceu na questão de cinema, que foi a primeira vez, por exemplo, pra mim, foi a primeira vez na minha vida que eu fui no Cine Drive-In, que eu tava conversando com a minha mãe e com o meu pai, eles iam na época que eles estavam se conhecendo lá, naquele Love Love antes do casamento e tudo, que era muito massa. E eu não sabia, não tinha muita ideia o que era ir pra um Cine Drive-In, mas é muito massa. O que eu fui foi no estacionamento do shopping aqui em Uberlândia, que a gente chegava, e olha que tecnologia e já sincronizava o áudio lá da tela no rádio do carro. Então a gente não escutava o som da estrutura de som que eles armavam do lado da tela. O som era do carro, era do Saía do rádio. carro. Eu achei isso, de uma tecnologia num nível. Aí a gente pedia os combos pelo celular, por um aplicativo, a galera ia lá, entregava, tinha distanciamento entre os carros. Então, assim, foi uma experiência muito massa. E eu acho que é isso que obrigou, principalmente o setor do entretenimento, a se reinventar, a procurar outras Exato. formas de continuar levando o entretenimento e, obviamente, continuar lucrando através desse setor para não deixar as coisas pararem. Tem muita coisa que aconteceu que não ia acontecer se não fosse pela pandemia, sabe? Não tô falando que a pandemia veio pra fazer algum bem pra sociedade. Não, não é isso que eu tô dizendo. Mas que nem o Oscar começou a mudar as regras pros anos. Tudo bem que isso já vinha sido conversado, né? Já tinha algumas reuniões sobre que iam mudar algumas regras do Oscar em relação ao próprio streaming, né? Só que eu acho que não ia mudar de fato se não tivesse, tipo assim, um baque, igual foi esse ano, que teve que fechar as salas de cinema. Eles foram obrigados a fazer isso, porque senão não ia ter cerimônia, porque não ia ter filme pra apresentar. É igual você falou, é terrível a pandemia, toda essa questão, lógico, não dá pra falar que foi bom, mas se a gente for tirar o ensinamento disso tudo, foi que o Oscar, a Academia Cinematográfica de Hollywood, ela tinha muita dificuldade em reconhecer o cinema no streaming. Se a gente for levar em conta que o streaming é uma evolução para onde os produtos audiovisuais estão migrando, a pandemia veio para a academia reconhecer essa evolução. Que, por exemplo, não é muito tempo. O ano passado a gente teve vários filmes da Netflix, História de Casamento, O Irlandês, Os Dois Papas, que fizeram muito sucesso no Oscar, assim. Fizeram rápido, tiveram várias indicações. Exato. Não, Dá e, para e tirar. eu acho que Não. o streaming ele também é importante numa questão de disseminação do conteúdo. Só o streaming consegue fazer o que ele faz. Minha avó, esses dias, ela tava
conversando comigo que ela assistiu uma série, acho que na Netflix, que é coreana, que ela amou de paixão, assim, ela falou pra todo mundo, postou no status do WhatsApp, frase da série. E quando que ela ia ver essa série se ela não visse pelo streaming, sabe? Sim. Não ia passar na TV, nem no cinema, porque é série, né? Mas a mesma coisa com alguns filmes. E eu acho que o streaming ele é muito importante nisso. E ele só vem se fortalecendo. E a pandemia deixou muito claro isso, sabe? Ó, a Letícia Yamaguchi falou aqui, o cinema é mais que só o filme. Eu também acho. Total. É isso que você falou, sabe? É a questão da experiência. Você assistir ali, você tá junto com uma galera assistindo o filme. E esse é o problema de voltar ao cinema agora, né? A galera. A galera. Mas eu acho que, falando de mim, assim, é muito importante, eu sinto muita falta. E eu tava conversando com um amigo meu que mora em São Paulo, e ele foi ao cinema, e ele falou assim que é muito louco. Ele falou que ele comprou o ingresso, não tava vendendo pipoca, não tava vendendo refrigerante, não tava vendendo nada, ele já foi direto pra sala, entregou pra pessoa que fica ali pegando o ingresso. Antes de entrar na sala, não tem tipo um corredorzinho, normalmente tem um corredorzinho entre o corredor de fora pra sala. Tem. Nesse lugar, ele falou assim, que parece uma câmera de despressurização. Porque as pessoas começam a te jogar um monte de coisa, de colocar máscara, viseiro, quatro. Ih, falei palavrão. Ah, mas tá tudo bem, foda-se. Enfim. Aí ele falou assim, que ficou extremamente assustado e que isso inibiu a experiência dele. Ele foi ver o filme do Scooby-Doo, aquela animação. Sim. Que era o que tava no cartaz, ele falou que ficou muito noiado com tudo que estava acontecendo, né? Não é pra menos. Mas foi o que eu falei pra ele. Meu filho, você saiu de casa na pandemia, você esperava o quê? Mas ele falou assim que não foi muito legal. Então, assim, só pra trazer... Então, eu acho que isso é uma coisa que vale se pensar, né? Antes de ir. Não só a questão de vou estar numa sala fechada com a galera. Uhum. A chance tem. E é alta. Uhum. Só que tem essa questão de perder um pouco da experiência também, né? Que eles começam a, tipo, botar a luva, bota a galocha, bota tudo em cima de você pra te proteger. Você começa a ficar muito mais preocupado com isso do que com a experiência do filme em si, né? Não, em total. E sem falar da questão de não estar lotado, sabe? Eu acho que sala de cinema lotada dá uma emoção a mais. Eu lembro quando eu fui ver Vingadores, o Ultimato, naquela hora o Capitão América fala Avengers! O cinema, você não tem noção, quase quebrou tudo. Então tem essa experiência de todo vivendo aquilo, a magia junto, sabe? Quando tá sozinho, quando a sala de cinema tá vazia, a experiência não é a mesma. Então tem toda uma questão assim, beleza, eu acho que igual eu falei, a gente tem que começar a estudar alguns protocolos para entender o que está acontecendo e começar a funcionar alguns setores, mas algum inibe a nossa experiência, né?